Entramos. Vamos ver se já entramos ao vivo. Enquanto o YouTube aqui me dá só propagandas. Vamos ver. Vamos ver. Muito bem. Sim, sim, sim. Aqui estamos. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos a mais esta live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal produzido por mim, Doni Correia, seu anfitrião, como sempre digo, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. E também professor e pesquisador. Esse canal, como eu sempre digo, é um espaço transdisciplinar para a gente discutir questões relacionadas principalmente à estética, história da arte, psicologia, mas todas as epistemologias no entorno, né? Filosofia, psicanálise, enfim. E este aqui é o Domingo é Freud, né? Esse quadro dominical que você já está habituada aí a seguir. E se não segue, se é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever, badalar a sineta, deixar o seu joinha, compartilhar bastante. Desta maneira, o YouTube vai entendendo que o nosso trabalho é relevante e recomenda a mais pessoas que podem se tornar potenciais teiudos e teiudas aí nesta urdidura maravilhosa que é esta teia de ideias. Você também pode nos ajudar mandando seu super chat, mandando super sticker ou apoiando-nos diretamente pelo nosso Pix do canal aqui. Você encontra aqui no disclaimer e também aqui na descrição, né? Na descrição logo abaixo. Eu tô com essa cara de domingo, cabelo desgrenhado, não é? Mas não se preocupem, foquem no conteúdo, né? Menos do que na forma. E já vou dando boa tarde aqui para o pessoal que vai chegando, não é? Minha querida Zuleika Manprim, minha mãezinha, sempre a primeira a chegar e a última a sair. Minha querida Mariana Nascimento Risuto, boa tarde, gente. Olha lá, minha aluna, né? É o melhor canal com conteúdo selecionado e trabalhados de uma maneira incrível. Muito obrigado. E ela ainda diz, ó, Doni, não tem como não lembrar da série documental que saiu agora, Dançando com o Mal, e as definições do que é o mal. Pois é, Mariana, a gente vai falar um pouco disso hoje também, né? Vamos falar aí a respeito dessa construção do que é o mal, e mostrar também que nós tivemos aí na nossa cultura pop, né, uma figura controversa como o Lavey, né, que eu vou falar dele daqui a pouco, e vamos ver como essa construção do mal também atende a uma série de demandas da própria indústria cultural, né, da própria mídia. Eu estou um pouco, né, congestionado hoje, constipado aqui por conta dessas alterações climáticas, né, e por conta da poluição, enfim, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer um belo bate-papo aqui, né, e também temos aqui a minha irmã querida, Sani Correia, dando boa tarde a todos, a Sani que é psicóloga, então esses assuntos também a interessam bastante, suponho. Como vocês viram, né, aqui no canal e, enfim, né, como foi retransmitido hoje na TV 247, que, aliás, eu agradeço porque retransmite aí o meu trabalho na condição de gravado. Se você está vendo esse vídeo na TV 247 como vídeo gravado, não se esqueça de vir aqui no canal Doni Correia, uma teia de ideias, com essa belíssima luz de outono aqui batendo. Daqui a pouco o sol já vira e a gente fica um pouco mais, né, tranquilo aqui com a luz, com a contraluz, na verdade. Venha para o meu canal, se inscreva, né? Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui nesta teia de ideias. A gente conversou na quinta-feira, né, falamos aí a respeito do Jesus Cristo apócrifo, né? Eu estou até com um livro aqui ainda em cima da minha escrivaninha, né? Deixa eu tirar da luz aqui, ó, o outro Jesus, né? Segundo os evangelhos apócrifos. A gente conversou um pouco, até por ocasião do feriado prolongado aí de Corpus Christi,
Eu falei, vai ser interessante, eu acho, se eu virar da água para o vinho aí no Domingo é Freud trazer, né, algumas considerações a respeito do tinhoso, né, do cramunhão, do inimigo, do invertido, do pata rachada, da mochila de criança, né, do membro da legião, olha aí, né, o Satanás, né, como diria a Dona Clotilde no seriado Chaves. É você, Satanás, né? Vamos falar de Satanás hoje, né? O anjo caído, Lúcifer, quando cai em desgraça pela sua vaidade, torna-se Beuzebu, né? Dono do inferno, enfim, né? Satanás, Satã, chame como queira. Mas não deixa de ser, né? Dentro de uma perspectiva narratológica ligada ao inconsciente coletivo, aí, segundo Carl Gustav Jung, a oposição, né, aquilo que é considerado bem, que é considerado o certo, que é considerado o correto, né? Precisa haver uma força de oposição aí, porque a gente já conversou a respeito do dualismo, né, que está presente nas religiões de matriz judaico-cristãs, e enfim, né, a própria religião muçulmana também trabalha com essa noção de que há um Deus, que é Alá, e que existe o inferno, né, regido aí, então, por uma força diametralmente oposta. Essa oposição ela precisa de fato existir dentro das narrativas religiosas, porque do contrário, né, um fiel não saberia por que seguir determinada doutrina. Né? Se eu não digo para você contra o que você está lutando, então você vai dizer que então eu não preciso lutar. Então eu digo para você que se você segue determinada religião, você está lutando para se salvar, porque nós somos imperfeitos, cruéis, nós somos arrogantes e quando chegar o nosso momento de encarar o juízo final, nós precisamos ter aí alguma garantia de que caso tenhamos praticado, né, o bem, praticado o amor, essa prática vai nos levar a uma salvação. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje aqui, em primeiro lugar, sobre justamente a construção dessa imagem do diabo, né, de Satanás, segundo a igreja, né? E a gente sabe que se a gente for buscar, eu fiz umas anotações aqui, né? Se a gente for buscar a origem, né, dessa imagem do diabo como nós conhecemos, com chifres, com rabinho, cheirando a enxofre, a gente não vai encontrar isso na Bíblia, tá, gente? O que acontece é que a Bíblia traz para a gente, sim, algumas coisas, né, no Velho e no Novo Testamentos, né, a respeito de uma força de oposição. Por exemplo, né, eu anotei aqui até, no Antigo Testamento, a figura do diabo aparece de forma vaga, né? Quer dizer, na Bíblia, de uma forma geral, essa concepção do diabo como nós temos, ela é muito vaga, né? Então, assim, ó, no livro de Jó, por exemplo, o Satanás aparece como uma espécie de juiz aí, né? De adversário e acusador, né? Que testa a fé de Jó sob a permissão de Deus, né? Então, quer dizer, existe uma ligação aí entre Deus, porque daí a gente já entra naquela outra questão também ligada à construção do inconsciente coletivo. Deus precisa do seu oposto para poder sobreviver, e isso é algo, sobreviver, para poder, de fato, né, ter a sua zona de influência. A gente vai ver que isso o Anton LaVey fala bastante na Bíblia satânica, mas a gente vai chegar lá, né? E também em Isaías e Ezequiel, algumas passagens foram posteriormente interpretadas pelos cristãos como referência à queda do anjo rebelde, que é Lúcifer, né? Lúcifer significa aquele que emana a luz, né? Aquele que tem a luz, o filho da luz, que quando se rebela contra Deus, ele cai junto com os seus anjos e se transforma, então, no príncipe dos sortilégios, né? Não é o Mr. M, para aqueles que forem mais velhos aí. No Novo Testamento, a imagem de Satanás torna-se um pouco mais definida, tanto é que a gente tem aí, né, a passagem em que Jesus está no deserto sendo tentado por Satanás, e no Apocalipse, principalmente, a gente tem a imagem do diabo como dragão, que na verdade remete à serpente lá do Gênesis, né?
que vai ser jogado no poço de fogo no final dos tempos e punido e tal. E isso, na verdade, a imagem do diabo, conforme a gente conhece, vai ser construída principalmente ao longo da Idade Média. A Idade Média é um período que a gente sabe que foi muito pródigo, na verdade, na construção desse temor, né, da danação, né, sobretudo por uma questão de controle doutrinário da população por parte da igreja, que durante a Idade Média, quando de fato a igreja se transforma numa grande potência política, né? Nós sabemos, a Igreja Católica Apostólica de Roma. E aí nós temos, por exemplo, o Santo Agostinho, né? A gente tem Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que contribuíram para formalizar a doutrina sobre o diabo, né? Santo Agostinho via Satanás como um anjo caído devido ao orgulho e à desobediência de Deus, né? Então, é o Lúcifer, né? E São Tomás de Aquino desenvolveu a ideia de que os anjos, incluindo Satanás, possuem livre-arbítrio e caíram por sua própria escolha, né? Ou seja, não é um desígnio, é um desvio por causa do livre-arbítrio desses anjos. E o livre-arbítrio vai ser muito importante na discussão que a gente vai fazer aqui a respeito da Bíblia Satânica, publicada em 1966, tá? Daí nós temos as representações, né? As representações iconográficas, porque o diabo ele passa a ser representado de forma imagética justamente na pintura da Idade Média. Quando a gente tem, por exemplo, grandes retábulos pintados por Jan van Eyck, né? Por exemplo, que mostra justamente a personificação dessa força maligna, que ora é identificado com o esqueleto, porque a gente não pode esquecer, e eu tenho um vídeo aqui no canal a respeito da Idade Média, né, da peste na Idade Média, em que os corpos eram deixados, né, ao ar livre, espalhados, e se decompunham, e ficava só o esqueleto. Então, isso acabou se identificando muito de maneira iconográfica com a imagem do mal. Ou asas de morcego também. Na verdade, o diabo ele é pintado como uma criatura, que é uma soma de várias outras criaturas, uma criatura imaginária, criada a partir de pedaços de criaturas verdadeiras, como é o caso do morcego, enfim, né? As asas de morcego. E aí a gente tem também a contribuição da literatura. Quando a gente pensa em literatura antiga, a gente pode ir lá para a Divina Comédia, né? Que Dante desce aos infernos, né? Procurando a sua amada, guiado ali pelo poeta Virgílio, e ele vai até os infernos e toma contato com aquele que seria o diabo, não é? Ou então Paraíso Perdido, né, de John Milton, que ele também vai falar sobre essa queda dos anjos rebeldes que se tornam, né, os demônios de um inferno imaginado, e aí, nesse caso, o diabo na realidade, um ser muito mais complexo, não é simplesmente uma oposição ao bem, ele tem uma psicologia toda profunda, né? Claro que a igreja acaba trazendo isso para si ao longo do tempo, né? E se a gente for pensar na questão do exorcismo, né, a Igreja Católica ela reluta muito em realizar um exorcismo. Eu nem sei se exorcismos hoje em dia são realizados, porque a alta cúpula da Igreja Católica só realizava exorcismos até bem pouco tempo atrás, em último caso, quando você não conseguia provar que o comportamento errático de alguém que se diz possesso não seja de caráter psiquiátrico, de caráter físico, fisiológico, não é? Muito porque, obviamente, que realizar um exorcismo significa admitir que o mal se sobrepôs ao bem que a igreja prega. Então, existe uma questão também aí de relações públicas, né, de zelo pela imagem da empresa Igreja Católica Apostólica de Roma, não é? Obviamente que a gente vai ter as influências pagãs também, né? As imagens dos deuses pagãos também são associados ao demônio, por exemplo, Pan, né? Que é uma entidade mitológica que tem patas de bode, né? E chifres.
isso vai ser transportado depois para dentro do catolicismo, sobretudo, né, para poder criar essa imagem do diabo. Então a gente percebe que a gente tem aí uma construção do mal ao longo de muitos séculos, né, ao longo de muito tempo. E sempre me chamou muita atenção justamente essa tentativa de criação de um opositor para aquele que seria o Deus maior, né? Aquele que está acima de todos, que é onipresente, onipotente, onisciente. Eu já disse para vocês aqui em outras ocasiões que eu venho de uma família extremamente católica, né? Dentro do meu seio próximo familiar, eu já falei aqui que eu tenho uma tia que completou 94 anos agora, há pouco tempo, taurina, né? A minha tia Ida, né? A irmã Maria Luísa, que vive lá no Carmelo das Freiras Carmelitas, né, no convento das Freiras Carmelitas em Santos, desde os 15 anos de idade, ela está com 94 agora. Eu tenho um primo da minha idade que é padre, foi ordenado padre. Então eu cresci numa família bem católica, né? Mas o mais interessante é que nunca ninguém me obrigou a ser um católico fervoroso dentro da minha família. Né? Sempre houve uma liberdade muito grande de pensamento religioso e de fé dentro de casa, que inclusive sempre me deixou muito tranquilo, né? E muito à vontade, longe daquela culpa cristã que normalmente vem no pacote do cristianismo, de qualquer matriz, né? Judaico-cristã, enfim. Sempre fiquei muito tranquilo para especular, para conhecer outras religiões, né? E é por isso que gosto tanto desses fenômenos de ordem religiosa. Ocorre que lá para 2001, 2002, mais ou menos, minha irmã está falando aqui, né? Tem inclusive, ó, minha irmã mesmo nunca fez catecismo, né? Eu fiz, mas não fiz crisma, não fiz nada. Minha irmã nunca fez catecismo, ninguém nunca encheu o saco da gente para ser assim um seguidor ferrenho, né? É aquela ideia, você faça o bem e, enfim, né? Não anda fora da linha, ninguém te obriga a você seguir doutrina alguma. Tanto é que hoje em dia eu sou um umbandista, não é? E, enfim, com muita tranquilidade, porque eu não acho que isso seja uma oposição a qualquer outra doutrina e respeito a todas elas, né? E eu acho que o respeito é a base de tudo. Mas eu estava dizendo, né? Lá para 2001, mais ou menos, né? 2001, 2002, eu tomei contato com a tal da Bíblia Satânica, né? Eu tenho aqui em casa, tá dentro dos armários aqui, eu até tentei achar, mas é tanto livro, tanta coisa que a gente não conseguia achar. Eu tenho até uma coleção bem interessante de itens ligados à Igreja Satânica dos Estados Unidos, né? Porque no começo dos anos 2000, eu tinha lá 20, 21 anos, e é aquele momento em que, né, os jovens estão tentando romper aí com as tradições, com a cultura, né, da família e se individualizar, né, fazer valer a sua própria vontade, sem ficar se baseando, né, naquilo que foi necessariamente aprendido dentro de casa e tal. Então era uma época de rebeldia. Eu ouvia muito rock, eu ouvia muito Marilyn Manson, né? Ouço até hoje muito Marilyn Manson, gosto muito, e aí deixo claro novamente, eu gosto da obra da persona Marilyn Manson e não do Brian Warner, que é a pessoa por trás da criação, que inclusive está condenado aí por agressão e por, enfim, né, assédios, e a gente também tem que aprender a separar um pouco aí a obra e a pessoa que criou a obra, porque senão a gente não faz mais nada, não lê mais nada, não vê mais filme, não ouve mais música, né? Então, nessa época, estou vendo que vocês estão participando bastante aqui, eu já vou ler os comentários de vocês. Nessa época, né, em que eu ouvia bastante Marilyn Manson e tal, eu li a biografia dele, né, o Long Hard Road Out of Hell, nunca foi traduzido para o português. E aí é uma autobiografia do Marilyn Manson, e autobiografia, como a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente falar do Zandor LaVey, né, do Anton Zandor LaVey, a gente vai ver que é complicado, né, porque uma autobiografia, você põe o que você quiser, né?
E normalmente põe aquilo que te enaltece, não coloca aí os seus vícios e os seus descaminhos, enfim, né? Então é tudo sempre muito bonitinho quando você escreve a sua biografia, né? Mas aquela época, enfim, né? 21 anos, gente, a gente é criança, né? Olhando agora, anos depois, 20 e tantos anos depois, a gente é criança, a gente se acha adulto pra caramba, maduro pra caramba, mas a gente é, né, uma criança que mal saiu das fraldas. Então, foi na biografia do Marilyn Manson que eu li pela primeira vez e soube da existência dessa figura chamada Anton Szandor LaVey. Por quê? Porque o Marilyn Manson foi ordenado aí, né, uma espécie de bispo da Igreja Satânica dos Estados Unidos, e aí eu li aquilo e fiquei interessado, falei, eu quero ir atrás, né? Quero saber quem é esse Szandor LaVey, né? Quero saber o que aliás, é a imagem que está aí na thumb desse vídeo, né? E comecei a pesquisar sobre a Igreja Satânica dos Estados Unidos. E também caiu na minha mão, na mesma época, a tal da Bíblia Satânica, né? Que eu li, achei o máximo, né? Achei muito legal, principalmente porque não era nada daquilo, né? Como o satanismo que a gente aprende quando está dentro de uma moral católica ou cristã, que, né, Satã é o dono dos vícios, o dono das maiores atrocidades e tal, né? Sacrifício de crianças, sacrifício de animais, não tem nada disso, né? E achei bem interessante. E fiquei lendo durante o tempo. Não vou dizer que eu virei, né, um praticante daquilo que está lá na Bíblia, até porque o que está lá na Bíblia satânica, já vou dar o spoiler aqui para vocês, é assim, e o próprio LaVey dizia isso, né? É uma mistura de filosofia nietzschiana com Ayn Rand, né? A Ayn Rand, que era uma filósofa também do século XX, russa, depois naturalizada norte-americana, e um pouco de estoicismo com uma pitada de magia. Só que essa parte da magia eu simplesmente deixava para lá, porque, enfim, né? Enfim, é uma coisa que a gente vai ver que é meio espetaculosa, né? Meio para passar na TV, assim, meio para fazer uma coisa que parece um espetáculo grandioso e, na verdade, é uma grande bobagem para mim, né? E aí, tomei contato, então, com a figura de Anton Szandor LaVey. Comprei uma biografia dele, uma biografia escrita por Blanche Barton, que era esposa do Anton LaVey, portanto, essa biografia ela é bastante controversa, porque ela é escrita pela esposa do biografado, e, de novo, né, quando você tem alguém muito próximo para escrever a sua biografia, e quando você mesmo escreve a sua biografia, é claro que o que vai estar lá vai contribuir para criar uma verve em torno de si. O Anton LaVey, gente, ele nasce em 1930, tá? Nasce no Missouri, se eu não me engano, mas rapidamente, com a família dele, vai morar na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia. O Anton LaVey, descendente de eslavos e descendente de poloneses e também da Geórgia ali, né? Próximo da Rússia e tal. Então, do leste europeu, um descendente do leste europeu. Na verdade, o nome dele real era Howard Stanton LaVey, que ele morre em 1997, né? Então, já vamos chegar lá. E o Anton LaVey, que é essa figura bastante sui generis aí que vocês veem na thumb dessa live, desde criança, né, ele se interessou muito pela música. Então, ele se tornou não um pianista, mas um organista, né, um tocador de órgão. Estudou pouco, né, largou os estudos ali durante o colegial, que seria o colegial high school, né, o ensino médio, para fugir com um circo, tá? Com uma trupe dessas que vão assim com as feiras de variedades
singrando aí os Estados Unidos, o interior dos Estados Unidos, montando aquelas barracas de aberrações, né? A mulher que engole facas, enfim, né? O homem que tem, sei lá, 3 pernas, enfim. Esses shows de variedades, assim, bastante de mau gosto, na realidade, né? Que era muito comum nos Estados Unidos, no século XIX e século XX, muito comum. Então, era quase um circo, de fato, né? Eram trupes que ficavam ali, né, se autossustentando, se autoprotegendo, e de cidade em cidade iam, armavam as barracas e tal. E ele conta na biografia dele, o que depois vai ser, inclusive, desmentido pela própria filha dele, né? Aliás, os nomes dos filhos do LaVey são sensacionais, né? A gente vai ver daqui a pouco, né? Um deles chama, o que é o mais novo, chama Satan Xerxes, né? Ou Xerxes, né? Se a gente quiser usar a pronúncia em inglês, né? Xerxes, do rei Xerxes. Então, Satan Xerxes, né? Tem pais que, de fato, eles não dão nome aos seus filhos, né? Eles legam uma maldição com um nome desses, né? Mas o LaVey, então, diz que, enfim, entrou para essa trupe e começou a itinerar pelos Estados Unidos tocando órgão, e às vezes também sendo aquele menino meio que faz tudo ali para a trupe, né, para o grupo circense, tipo limpando jaula e tal, até que ele aprendeu a domar leões, né? Segundo ele aprendeu a domar leões, e os leões, eles ficavam assim extremamente mansos diante dele, só com um olhar e tal, né? Depois o LaVey também vai se tornar conhecido porque ele mesmo tinha uma pantera e depois um tigre, né, de estimação. Outro ponto aí dessa vida espetaculosa, né, midiática que ele perseguiu. Daí, de ajudante geral ali no circo, ele passa a se dedicar ao órgão, né, tocando Wurlitzer, tocando Calliope, né, que são variações dos teclados, né, dos acordeões, enfim, né? E até que ele começa, e ele dizia que aí, nessa juventude dele, 16, 17 anos, quando ele está nessa vida de tocar o teclado, tocar órgão e tal, ele já começou a questionar o catolicismo, a fé católica, a fé cristã, porque ele tocava à noite, né, durante os shows burlescos, né, que tinham as mulheres que ficavam nuas, que dançavam com adereços e tal, dançava com cobra, enfim, né, aqueles shows de mundo cão. E ele via, né, quão prazeroso era, né, estar ali para aqueles homens, os mais velhos e tal, e no dia seguinte, na missa, estava todo mundo lá, entendeu? Para consagrar Jesus, para rezar e tal. Então ele falava que ele já via aí, né, um certo desvio na moral religiosa, na medida em que essas pessoas estavam lá, né, babando pelas mulheres, e no dia seguinte estavam todo mundo lá na igreja confessando os seus pecados, enfim, né? Por mais inconfessável que fosse. Daí, existe um outro momento na vida dele após isso, que ele vai começar a tocar em bares e boates, né? Inferninhos. Inclusive, ele costumou, assim, a partir dos anos 60, ele dizia que ele havia sido namorado da Marilyn Monroe. Quando a Marilyn Monroe ainda era uma pin-up, né? Ainda era uma dessas dançarinas de cabaré. Isso nunca foi comprovado, porque ele dava nomes assim de bares em que ele teria convivido com Marilyn Monroe, e depois esses bares foram procurados, né? Os donos dos bares foram entrevistados e disseram: não, ela nunca trabalhou aqui, né? Mas a gente tem que pensar também que o Anton LaVey vai começar a falar sobre isso ali em meados dos anos 60, né? E a Marilyn Monroe já estava morta, né? Então ela não podia desmentir. Então é outro ponto aí que nós temos como, né, prováveis invenções, né, de alguém que quer criar em torno de si uma mística. Mais ou menos por essa época, com 20 anos de idade, né, ali por volta de 1950, o LaVey
para de tocar órgão, né? Ele para de se apresentar nessas casas noturnas. E diz ele que arruma um emprego de fotógrafo para o Departamento de Polícia de São Francisco. Olha as coisas, né, gente? Tipo assim, né? O cara vai mudando, é um camaleão, né? Então ele começa a trabalhar para o Departamento de Homicídios, mas o Departamento de Homicídios de São Francisco, futuramente, também não teria registros, né, de que Anton ou Howard Stanton LaVey teria trabalhado para eles, né? Então pode ter sido, com certeza, foi mais uma invenção do Zandor LaVey, Anton Zandor LaVey, mas ele dizia que nessa época ele conheceu um outro investigador que era um paranormal também, era um investigador que resolvia casos usando a sua paranormalidade. E nesse momento, olha que interessante, né? Meados dos anos 50, ele começa a frequentar esse círculo de paranormais e de pessoas que usavam a paranormalidade de maneira espetaculosa, exploravam isso, né? Em nome de, enfim, do negócio, né? Para ganhar uma grana e tal. E ele começa a realizar encontros, ele vai formando em torno de si um círculo de pessoas interessadas na paranormalidade, nas coisas estranhas do oculto e tal, e ele começa a fazer uns encontros, umas reuniões, ele começa a se colocar como uma pessoa meio que escolhida, não é? E a gente tem que pensar o que está acontecendo nos Estados Unidos nessa época, gente, porque daí vai ficar claro da onde que vem essa igreja satânica dos Estados Unidos, né? Minha irmã está dizendo aqui um Zelig, quase isso, né? Quase um Zelig, né? Que é aquele personagem do Woody Allen que é capaz de se moldar a qualquer realidade dependendo do que ele precisa. O Anton Zandor LaVey era quase que isso daí, né? Já vou ler os outros comentários aqui também, mas antes disso, deixa eu só então contextualizar o que era, né, essa América dos anos 50 e 60, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, a gente não pode esquecer que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passam por um processo aí de otimização do mercado e de otimização do poder de compra e do poder de aquisição das pessoas, que vai fazer com que a televisão tenha uma espécie de boom na vida cultural das pessoas em geral, né? Então, a televisão era aquele lugar em que você poderia ver de tudo que você quisesse, todo o entretenimento, por mais estranho que fosse, sem precisar sair de casa. O cinema sofreu muito com esse momento, né, da explosão do consumo da televisão. Por outro lado, a televisão vai começar a construir uma espécie de cultura em torno daquilo que até então estava circunscrito ao âmbito da alta cultura cinematográfica. Então, a gente vai ter, né, o surgimento de séries policiais, de programas policiais de exploração do mundo cão. Fora que a gente já tinha na literatura popular norte-americana de muito tempo antes as revistas pulp, que eram aquelas revistas popularescas mesmo. Aqui no Brasil a gente não chegou a ter muito isso, acho que o mais próximo que a gente chegou era daqueles romances de banca de jornal, tipo Sabrina, sei lá, coisa do gênero, né? Mas nos Estados Unidos sempre foi muito forte essa cultura das revistas pulp, que eram revistas com um papel bem ruim, né? Bem de baixa qualidade, tanto que hoje em dia é muito difícil encontrar uma relíquia daquela época inteirinha, porque o papel ele se deteriorava muito rápido, era um papel jornal piorado, né? E eram histórias de ficção científica, de terror, de guerra, histórias eróticas, né? Tinha revista para todos os gostos. E isso era muito popular. E o Anton LaVey está, além de tudo, ali na costa oeste, como eu falei para vocês, na Califórnia. Ele está em São Francisco. Mas São Francisco também não está muito longe de Los Angeles. Então, esse polo, né, de produção de cultura de massa está fervendo ali naquele momento. E o Zandor, né, o Anton Zandor LaVey,
transitava no meio dessas pessoas que, o cara é um líder espiritual, o cara é um líder paranormal, ele é um cara paranormal e tal, e isso em torno dele juntava uma série de pessoas ligadas à TV, ao cinema, à música, né? Porque eram da ordem, né, do inusitado, era da ordem do estranho, né, do exclusivo, né, do tipo, eu frequento um grupo aqui que ele é muito exclusivo, né, só entra com convite e tal. Isso era algo que estava muito em voga naquela época, principalmente nos anos 60, que não por acaso é em 1966, né, que o Anton Szandor LaVey funda a Igreja Satânica dos Estados Unidos, né, no dia 30 de abril, porque é a véspera do dia de Santa Walpurgis, né, que é Santa Walpurgis, é uma santa idolatrada pelo pelo catolicismo pré-histórico, digamos assim, ou uma das vertentes do catolicismo ainda lá atrás, que combatia a bruxaria, né? Então ele usa essa data para fazer o contraponto. Nos anos 60, principalmente, a gente tem que entender que os Estados Unidos passavam, então, pela Guerra do Vietnã, pela ascensão da contracultura, é um momento em que aquela geração nascida durante e depois da Segunda Guerra Mundial já está adulta, portanto, querendo fundar uma nova cultura que seja diferente dos pais deles, que seja contra a guerra, que seja algo transcendente, né? Então a gente tem aí o pessoal que são os hippies, a gente tem uma galera, né, toda voltada para uma espécie de negação do passado. Então era muito fácil você criar, na verdade, núcleos de pessoas que se sentiam deslocadas na sociedade e queriam algo inteiramente novo para poder se ocupar, para poder se encaixar. Não à toa que nessa época dos anos 60, de meados dos anos 60 em diante, a gente tem o surgimento de seitas, e essas sim, seitas bastante malignas, como é o caso da família Manson, né, do Charles Manson. Aí, né? Falei da Marilyn Monroe, falei do Charles Manson, os dois dão Marilyn Manson, que, né, o Brian Warner, quando cria essa persona de Marilyn Manson, está falando sobre a porção boa e a porção ruim de todo ser humano, né? Marilyn Manson. Então, a seita do Charles Manson surge nesse momento, a seita do Jim Jones surge nesse momento também, e a Igreja Satânica também está nesse contexto, se bem que a Igreja Satânica nunca pregou que alguém devesse ir lá e matar outra pessoa, ou, enfim, se matar. É uma coisa um pouco mais branda, como a gente vai ver, muito mais espetaculosa, muito mais voltada para o espetáculo, para o show business, né? Do que outra coisa, se bem que houve momentos em que, né, esteve ligado a algum tipo de escândalo aí, como eu já vou falar daqui a pouco. De qualquer maneira, o que acontece é que o Anton Szandor LaVey, ele funda essa igreja e ele raspa a cabeça dele, né? Ele fica careca completamente. Mas tudo isso pode ter a ver com uma pastichização, ou seja, ele meio que pegou influências tanto das histórias das revistas pulps, né? Essas histórias de ocultismo, né? Que eram muito famosas. Ele pode ter pegado algumas coisas das séries de televisão, por exemplo, essa imagem que ele criou, né, do capuz usando chifre e com a cabeça raspada, pode ter sido influência de um episódio da série The Wild Wild West, né, James West, as aventuras de James West, que passava na TV americana. E esse episódio em que mostra, né, um personagem que é meio que a encarnação do diabo lá, que o James West tem que combater, passou um mês antes, né, da criação da Igreja Satânica dos Estados Unidos. Então, quer dizer, e depois a filha dele mais velha, né, porque ele teve alguns relacionamentos ao longo da vida dele, e a primeira esposa dele com quem ele teve a filha mais velha dele, que é a Carla LaVey hoje em dia nem fala mais, nem do pai, nem da Igreja Satânica dos Estados Unidos, eles não tiveram contato durante muitos anos, e ela, depois que ele morreu, escreveu
né, uma espécie não é um livro, mas como se fosse um artigo desmentindo toda essa mística que ele criou em torno de si, né? Aí a gente também não sabe se é um impulso de uma filha que não teve contato com o pai e, portanto, enfim, né, quer superar esse trauma na vida, ou se de fato ela estava disposta a desmentir, né, desmascarar o que foi Anton Szandor Lavey. Mas ele funda essa igreja e começa a realizar batizados, né? Inclusive a segunda filha dele, que é a Zina Lavey, né? Ela tem um nome mais complexo, quer ver? Eu já vou pegar aqui. Ela tem Zina, deixa eu ver, Zina Schreck, né? Schreck, que vem de medo em alemão, né? Schreck, grito, susto, enfim, né? E Shrek, nosso personagem, né? Então veja que ele tinha uma coisa de espetacularizar, inclusive, os filhos ali, né? Ele começa a realizar batizados, ele começa a realizar casamentos, né? Então, assim, uma socialite da época se casou lá na igreja satânica, então isso já trazia holofotes para esta congregação, vamos colocar assim, né? Ele começa a dar entrevistas na TV, ele vai a talk shows, né? Que é algo relativamente novo para a gente, começou aí com o Jô Soares no final dos anos 80, mas nos Estados Unidos, desde que há TV, há talk shows, né? E o Anton Lavey passou a ser um frequentador desses shows, né? Se vocês forem hoje no site da Igreja Satânica dos Estados Unidos, eles pedem lá uma contribuição inicial para se associar de $225, né? Eu não vou colocar o link aqui, quem quiser vai lá ver depois, porque, enfim. Inclusive, houve um racha dentro da própria igreja nos anos 70, que eu vou falar daqui a pouco. Ele se torna uma celebridade, gente, né? Trocando em miúdos, o Anton Lavey, ele consegue se tornar uma celebridade pregando um tipo de satanismo que ele chama de novo, mas que de novo não tem absolutamente nada, como a gente vai ver daqui a pouco quando eu ler um trecho da Bíblia satânica, né? É uma coisa difusa, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, quando eu tomei contato com esse material da Igreja Satânica dos Estados Unidos, eu morava na Inglaterra e lá tinha um braço, né? Um braço da Igreja Satânica, né? Que era a Igreja Satânica do Reino Unido e tal. E eles publicavam uma revista, que inclusive eu tenho uns 2 exemplares aqui. A revista teve 3 exemplares, né? Para vocês verem. Chamada Rule Satania, né? Que é para fazer uma brincadeira com Britannia, né? Então, Satania, que era uma revista, na verdade, de papel de boa qualidade, tal, um trabalho bem interessante, mas diagramação horrível. Que pena que eu não achei para mostrar para vocês, mas depois eu vou postar lá no meu Instagram, quando eu encontrar aqui, que eu preciso procurar um pouco mais. Eu acho que eu sei mais ou menos onde está, mas eu não consegui encontrar para a live de hoje. É uma revista que fala sobre tatuagem, piercing, bandas de heavy metal e um pouco de anarquismo freestyle, né? Então, quer dizer, não existe ali uma coerência daquilo que é dito dentro dos preceitos do satanismo norte-americano. Tanto é que o Lavey, pelo que eu li, enfim, né, na época também, né? Vou ficar voltando estudando esse tipo de coisa, né? Tem coisa mais importante para eu fazer. Outras vertentes de cunho religioso místico mais interessantes de se pesquisar, mas o Lavey, por exemplo, ele não menciona em nenhum momento Aleister Crowley, que aí sim, né? Embora também seja uma pessoa bastante complicada, enfim, ele foi em cima, né, para construir a doutrina dele, para construir as ideias dele, ele foi buscar lá no hermetismo, ele foi buscar na alquimia, ele foi buscar na cabala, tudo bem que virou uma salada de fruta depois. Mas, mesmo assim, ele foi buscar uma referência ancestral, Madame Blavatsky e tal, para construir a questão do faz o que tu queres, pois é tudo da lei, que é exatamente o que diz a Igreja Satânica dos Estados Unidos, como vocês vão ver daqui a pouco. Mas o Lavey, ele não fala do Aleister Crowley, ele não fala das pesquisas ancestrais em cima
de elementos de um misticismo, de um ocultismo, de um hermetismo, né? Então, ele, na verdade, ele quer refundar, né, uma religião, um satanismo, que nada mais é, como eu falei, do que uma experiência nietzschiana com um pouco de estoicismo no sentido de que, assim, o que a gente pode fazer pela nossa vida termina na hora que a gente deu o melhor. O que vai vir em consequência daquilo não nos cabe, então a gente também não pode reclamar se não sair como a gente quer, porque não está no nosso controle, e se você faz o mal, você vai ter o mal de volta, se você faz o bem, você vai ter o bem de volta, não é bem assim, né? Porque você pode fazer o bem e ter o mal de volta, e assim por diante, né? Então tem um pouco disso. Mas aí eu quero puxar um pouco aqui para ler, né? Vou ler para vocês e explicar os 9 mandamentos da Igreja Satânica dos Estados Unidos. Porque é claro, né? Toda religião tem que ter os seus mandamentos e não seria diferente, por mais, né, disruptiva ou por mais que o LaVey quisesse romper aí com, né, os ditames da Igreja Católica, negar o catolicismo, o cristianismo, é óbvio que ele também vai ter que seguir um pouco ali os ditames, né? A etiqueta. Antes disso, vamos dar uma olhada aqui no que vocês estão trazendo para nós, né? Eu vi que vocês estão se manifestando bastante, olha lá, né? Nós temos aqui o Sérgio dizendo olá, olá Sérgio, tudo bem? Ele está falando, ó, sobre esse inferno, leiam Grodeck. Não conheço, mas lerei. Obrigado pela dica. Mariana está falando. Na minha opinião, nunca vamos saber como é a figura do que é o mal exatamente, porque o que foi construído é justamente isso que você falou, Doni, no imaginário coletivo. Exatamente, né? O mal ele é personificado a partir de uma representação cultural de determinado período e tal, mas o mal em si ele é uma abstração, né? Michele, que está aqui com a gente sempre também dando boa tarde, olha lá, e a Tatiana dizendo, tem um livro bom também, que é aquele História da Feiura, que é do Humberto Eco, né? Preciso muito ler esse livro, não li ainda, mas quero, né? Porque também é um livro que você deixa um rim quando você vai comprá-lo, né? Então, esse é o mal. Que fala disso também. Olha lá, São Sindone, mas ainda bem escondido. Tá. Tem um curso para ser exorcista do Vaticano. Eu não sabia disso, cara. Olha isso, né? Eu não sei nem como o exorcismo é tratado hoje em dia dentro da própria Igreja Católica. O diabo faz barulho demais, está dizendo o Sérgio. O diabo é barulhento demais, olha lá, e a Mariana está falando, mas é como você disse, em último caso, e só aceitam depois de uma série de exames e consultas e ter de descartar qualquer opção de saúde física ou emocional. Exatamente, porque, como eu disse, né, seria aceitar, né, que existe um mal e que ele, pelo menos por algum momento ali, prevaleceu, né? O Meister Eckhart, né? Eu já ouvi alguma coisa sobre ele, mas não li nada, não vi, não conheço a fundo. A Michele falando, eu já senti tanta culpa cristã que hoje tenho aversão só na palavra religião. Gosto quando são debates sérios e história da religião e tal, mas não consigo ter nenhum tipo de vínculo ou fé. Pois é, né? Porque essas religiões de matrizes cristãs, né, judaico-cristãs, elas são muito fundadas na culpa, né, no pecado, e é isso, na verdade, que mantém a religião de pé, né? Porque você precisa ser salvo de uma culpa, e às vezes você não sabe que culpa é essa, mas você já nasce com ela introjetada, então é bastante complicado, né? Experimentei todas, quase, Doni, né? A Mariana está falando, mas cheguei à conclusão que dentro de um grupo religioso, sempre dentro dele vai ter um grupo de pessoas que é um caos. Esse é o problema, né? É muito interessante porque lá na minha live da quinta-feira eu falei que aquele Jesus gnóstico, né, que é aquele Cristo que dá aos seus discípulos eleitos o conhecimento verdadeiro da cosmogonia, né, do universo, do Deus primeiro, né, do Pai primeiro, como eu falei, essa fé não precisa ser praticada em grupo, não precisa ser praticada dentro de um templo, não precisa ser ritualizada. Ou seja, ela está dentro de nós, né? Ou seja, nós e Deus, nós e o Uno, nós e o Pleroma, nós e o Pai primeiro,
somos a mesma coisa, porque estamos integrados segundo o gnosticismo, né? E muitas religiões de matriz africana, como eu falei, né, sou um umbandista da ayahuasca, a umbandista, nós também acreditamos que nós temos esta força, na verdade, criadora dentro de nós, né? Então, no limite, não seria necessário aí, não seria obrigatório, né, não haveria obrigatoriedade numa reunião, numa pregação, numa doutrinação, né? Aliás, o Jesus Gnósticos diz exatamente isso, você não tem que pregar nada, né? Você acredita, e se o outro acredita é porque ele foi despertado também, você não precisa ficar tentando convencê-lo, né, debaixo de paulada. A Michelle está dizendo, ó, o rock e seus subgêneros são o hino dos rebeldes, exatamente, principalmente o punk, né? Nos anos 70. Hoje sou apenas espiritualizada, está dizendo aqui a Mariana Risuto, né? E acredito em Deus, guias, Nossa Senhora, tarô, anjo, mentor, vida após a morte, espírito de luz, prática do bem. Exatamente, né? É uma prática ecumênica, né? Que eu acho que o ecumenismo é a chave das questões aí, né? E no respeito aos seus semelhantes, com certeza, né? Como sempre, alguns praticantes que distorcem e tomam ações próprias. É isso aí. Então, gente, eu vou ler para vocês aqui, só para, né, a gente encaminhar para o nosso final aqui, que já está quase acabando. Veja só como passa rápido, né? Quando a gente está batendo um bom papo. O Anton Szandor Lavey, então agora vocês já, né? Espero ter ficado claro que trata-se de algo muito específico a uma sociedade norte-americana do espetáculo, e como também, né, dentro dos rituais havia uma série de pessoas nuas, mulheres nuas, homens nus, enfim, também tinha aquela coisa da libertação sexual dos anos 60, né? Não só a espetacularização, a mídia, as entrevistas, mas também era um porto, né, seguro para aquelas pessoas que queriam, de alguma forma, transgredir a moral e os bons costumes de uma América hipócrita que, na verdade, estava matando gente do outro lado do mundo, no Vietnã, jogando a economia interna no buraco, enfim. Né? Então, como eu falei, tem a ver muito com essa geração dos baby boomers, né, nascidos aí durante e imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, ó. Vou ler aqui, depois eu posso até deixar o link aqui embaixo para vocês, mas não é difícil vocês colocarem Bíblia Satânica PDF no Google, vocês vão achar a Bíblia completa. Tem lá, né, umas introduções do pessoal que, enfim, estudou a Bíblia Satânica e escreve textos longos até, explicando a importância e tal. Mas o próprio Lavey dizia, né, que o meu satanismo é um pouco de filosofia da Ayn Rand, como eu falei, junto com Nietzsche, estoicismo, e um pouquinho de magia, que é a parte, né, show business da coisa, é a parte para passar na TV, fazendo um ritual, né, com espadas e tocando a espada no corpo da mulher nua e desenhando o pentagrama e tal. Essa é a parte, né, para divertir, essa é a parte, né, rockstar da coisa, tá? Vamos aos 9 mandamentos, então, da Igreja Satânica, se você quer se tornar aí um seguidor, uma seguidora de Anton Szandor Lavey. Olha lá. Mandamento número 1, Satã representa indulgência e não abstinência. Ora, então aqui o que ele está dizendo é que Satã está ligado à carne, né? Não à abstinência. A gente sabe que nas religiões cristãs, né, de matriz cristãs, a gente tem essa coisa de se guardar, da abstinência, de, né, não cometer excessos para que você possa ascender ao reino dos céus. E o satanismo diz que não, que o Satã representa a indulgência, ou seja, aquela coisa do faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Só que aqui ele não menciona o Aleister Crowley. Ele vai aí colocar como algo inédito, né? Então, Satã é, acima de tudo, algo ligado à carne. Portanto, a gente poderia pensar num ateísmo? Não sei, o que vocês acham, né? Só que aí há uma contradição. Se você não acredita em Deus, você também não pode acreditar no diabo, né? Satã 2, né? 2. Mandamento número 2. Satã representa essência de vida e não fúteis sonhos espirituais.
Aqui a gente pode, inclusive, fazer uma ligação com algo que eu já comentei aqui no Domingo é Freud, que é a filosofia de Camus, né? Albert Camus, quando ele escreve o mito de Sísifo. Ele vai dizer que o suicídio espiritual, né? O suicídio intelectual, aliás, não espiritual, mas intelectual, é você acreditar numa coisa que você não sabe se existe, que vai ser a redenção daquilo que você vive no presente. Ou seja, você deixa de viver o presente, sofre, né? Quer dizer, traz para si todo o sofrimento de um mundo que não está nem aí para a gente, esperando que quando você morrer, você vai chegar num reino lindo, maravilhoso, e vai ser salvo, e vai ter lá a sua redenção, né? E o que o Lavey está dizendo aqui, ó, Satã representa a essência de vida e não fúteis espirituais, ou seja, vivo agora e não tente, né, ficar aí, tente não ficar à mercê dos fúteis sonhos espirituais. Que sonhos espirituais são esses? É a crença de que no final da vida você vai ser arrebatado e vai chegar ao reino dos céus. Viva o presente, né? Viva e deixe viver. Terceiro mandamento, Satã representa sabedoria não corrompida e não autoilusória hipócrita. Então, ó, Satã representa sabedoria não corrompida e não autoilusão hipócrita. Então, rima um pouco, né? Quer dizer, completa um pouco o que disse o segundo mandamento aí, né? De você ter a ciência de que as coisas acontecem no aqui e no presente, né? E não uma ilusão hipócrita, como ele diz ali, quando ele conta, né, na história dele, que ele via o pessoal via os homens nos shows, vendo as mulheres ali tirando a roupa, fazendo striptease, e depois, no dia seguinte, estava lá se confessando no culto da igreja, e por isso já estava salvo, né? Olha que interessante, o número 4. Satã representa bondade para aqueles que a merecem e não amor desperdiçado com ingratos. Veja, então, que ele traz aqui a noção de bondade e de amor, mas é aquele amor e aquela bondade direcionada não a narcisistas, por exemplo, que é o que ele vai chamar de vampiros espirituais ou vampiros psíquicos. São aquelas pessoas que se aproveitam da nossa boa vontade, e disso o mundo está cheio, né? Se aproveitam da nossa nobreza para nos levar para o buraco, para obter da gente aquilo que querem e depois deixarem a gente em frangalhos, psiquicamente, fisicamente, muitas vezes. E aqui o que o Lavey está dizendo seja bom, né? Exerça o seu amor, doe o seu amor, mas para as pessoas que merecem, e não para aquelas pessoas que vão te sugar e ter de você, né, a imagem de um ingênuo que está lá para servi-las, né? De um idiota, na verdade, né? Não é nem ingênuo. Número 5, Satã representa vingança e não dar a outra face. Né? Então, já que existe essa oposição com o cristianismo, no cristianismo, né, Jesus diz, se alguém te bater numa face, ofereça a outra. E aqui o Lavey está dizendo, não, se alguém te bater na sua face, vingue-se. Que não é uma coisa nova também, porque o William Blake, lá no século XVIII, já dizia, né, num dos aforismos dele, né, que se alguém bater na sua face, passe por cima dele. Ou seja, é uma justiça terrena, né? Quer dizer, é quase como uma lei de Talião, né? Se você me ofende, eu vou ofendê-lo de volta e mais, né? Vou ofendê-lo de uma maneira mais poderosa, né? E não vou dar a minha outra face para você bater, porque eu não sou idiota, né? No limite, o que o Lavey vai dizer depois é que uma pessoa que dá a outra face para bater está justamente arrestado por essa força do vampiro psíquico, que é o narcisista, né? Satã representa responsabilidade para os responsáveis e não preocupação com vampiros psíquicos. Olha lá, aqui ele já verbaliza, né? Então, responsabilidade para os responsáveis é aquela noção de que você pode fazer aquilo que você quiser, desde que você assuma as consequências dos seus atos, né? Tem uma história engraçada na biografia do Anton Lavey, que eu vou contar, daí vocês tirem as suas próprias conclusões. Mas uma das pessoas com quem o Anton Lavey
se envolveu, né, afetivamente, foi a atriz Jane Mansfield. Ela foi muito famosa nos anos 50 porque ela também era uma pin-up, ela era uma espécie de... Ela quase foi uma rival de Marilyn Monroe, mas depois acabou caindo um pouco no ostracismo. Em 1967, um ano depois da fundação da Igreja Satânica dos Estados Unidos, ela passou a frequentar, né, os rituais, os trabalhos, enfim, e se tornou uma namorada do Anton LaVey, vamos colocar assim. E ele fala na biografia que a Jane Mansfield foi uma das pessoas que ele mais amou, né? Entre aquelas que ele conheceu. Ele queria muito ficar com ela, mas ela tinha um namorado. E ele fez uma magia para aquele namoro acabar e ele poder conquistar a Jane Mansfield. Só que depois ele disse que se arrependeu muito, porque essa magia saiu do controle dele, porque a Jane Mansfield morreu num acidente de carro junto com o namorado, né? Morreu ela e o namorado, e os 3 filhos ficaram vivos, sobreviveram, estavam no banco de trás. Mas a Jane Mansfield e o rapaz morreram. Então ele disse, de fato, o namoro dos dois acabou, mas eu fiquei sem a mulher que eu amava porque eu quis o mal de alguém e eu paguei, tendo em troca a abstinência, né, a falta daquela pessoa que eu queria que tivesse comigo. Julguem vocês, eu não vou emitir nenhum tipo de juízo a respeito, né, dessas questões de causalidade e enfim, né, acaso, blá, blá, blá. Mas vocês já sabem mais ou menos o que eu quero dizer com isso, né? Talvez o narcisista fosse outro aqui, né? Então, Satã representa o homem como apenas mais um animal, umas vezes melhor, mas frequentemente pior do que aqueles que caminham sobre 4 patas e que, por causa do seu desenvolvimento intelectual e espiritual divino, tornou-se o animal mais perverso de todos. Uma coisa interessante aqui, né? O Anton LaVey dizia que o satanismo, em hipótese alguma, feriria algum animal em nome de um ritual. Isso já é um ganho, né, gente? Se a gente for pensar aqui, seitas, aí eu digo seitas, né? Porque quem comete crimes contra pessoas e contra animais não são ordens religiosas, são seitas, são criminosos. Então, o Anton LaVey aqui, ele já, né, coloca que, né, nós somos animais um pouco melhores, mas frequentemente piores, e isso é verdade, né? Quer dizer, eu acho que os gatos, eles são muito mais nobres do que nós humanos, por exemplo, né? E o LaVey tinha uma pantera, depois teve um tigre de estimação, mas que nós chegamos ao topo da cadeia, né? Quer dizer, a gente se desenvolveu, mas nos tornamos os mais perversos de todos, né? Porque o homem é o único animal que não mata por necessidade, ele mata por prazer, né? O homem é aquele que defeca na água que ele vai beber depois, né? O homem é aquele que acaba com os recursos que ele vai precisar depois, sem pensar que aquilo vai trazer uma consequência, né? Então, nesse ponto, de novo, LaVey acertou, né? O ser humano é o mais mesquinho, o humano é o mais mesquinho de todos os animais, né? Número 8 e penúltima, né? Penúltimo ponto. Satã representa todos os denominados pecados, uma vez que todos eles conduzem à gratificação física, mental e emocional. Já viram aquela história de que tudo que é gostoso é ilegal, imoral ou engorda? Pois é, isso é uma condição humana, está na filosofia, né? Quer dizer, a gratificação, ela imediatamente vai te levar para um lugar, a gratificação física, né? Vai te levar para um lugar em que vai fazer mal para a sua saúde, né? Come chocolate, né? Durante 3 dias inteiros. Você vai morrer de diabetes, né? Vai morrer com espinhas, e enfim. Come feijoada, né? A semana inteira para você ver o que vai acontecer. Come no McDonald's o mês inteiro, que nem aquele filme Super Size Me, né? É uma delícia. Gordura, açúcar e sal, né? São os 3 altamente viciantes aí que são deliciosos, mas acabam com você.
E outras gratificações físicas, que eu não preciso ficar falando aqui, enfim, né? Porque também já bati tanto no algoritmo aqui que, né? Enfim. Mas isso são os pecados, segundo a vida ascética, né? Segundo a vida religiosa que almeja uma ascese, uma ascensão por meio da vida reta, por meio da vida comportada, são pecados. Você tomar uma cerveja, você tomar uma caipirinha, você fumar um cigarro, você comer demais, né? Só você pegar os pecados capitais ali que vai estar tudo lá, luxúria, gula, avareza, enfim, né? Alguns, de fato, são bem prejudiciais, outros, na verdade, só satisfazem aquelas coisas que são naturais da vontade das pessoas, né? Então, a religião, dependendo da sua vertente, ela coloca aí uma amarra, né? E chama isso de pecado. E o que ele está dizendo é que Satã representa o contrário disso. E aí, né, a pérola, que é a última, né, número 9, aí, ó. Satã tem sido o melhor amigo que a igreja jamais teve, uma vez que a tem mantido nos negócios durante tantos anos. Esse mote é o mote, né, da Igreja Satânica dos Estados Unidos. Então, Satã é o melhor amigo de Deus, porque graças a Satã é que Deus está nos negócios há tantos anos, né? Como eu falei, aí a gente tem um reboot, né? A gente tem uma reformulação em torno da ideia do dualismo. Se existe o bem, existe o mal, a gente volta lá para o zoroastrismo, primeira religião, talvez, da história da humanidade, que já via o mundo como um lugar imperfeito, né, condenado à danação de um espírito maligno e com a missão de tentar chegar, né, ao Deus que é aquele que criou tudo e que é benevolente e que é bom, né? Bom, nos anos 70, né, o Anton LaVey teve uns problemas aí com a justiça, né? Primeiro que ele teve um problema interno dentro do próprio círculo que ele criou, porque alguns dissidentes, né, começaram a surgir alguns dissidentes que não concordavam exatamente com o que ele falava, começaram a achar uma bobagem o que ele falava, e foram fundando ramificações da Igreja Satânica dos Estados Unidos, né? Então é como se fosse aí o Martinho Lutero, né, e o João Calvino, né, rompendo com a Igreja católica e fundando, né, as suas devidas doutrinas, e aí aconteceu o mesmo com a igreja do Anton Szandor LaVey. Nos anos 80, né, e o pessoal começou a meio que falar que não estava curtindo muito a forma como ele estava conduzindo a igreja, do tipo, parece que está querendo só dinheiro, né? Ó, que novidade, não é? É um cara que começa a dar entrevistas, que começa a andar com políticos, com escritores, com atores, atrizes, cantores, Sammy Davis Jr., né? Esqueci de falar, foi um seguidor também da igreja satânica dos Estados Unidos, o próprio Marilyn Manson nos anos 90, né? E olha que interessante, né? O Marilyn Manson ele vai ser ordenado bispo da igreja satânica quando ele está no auge do sucesso dele na época do Antichrist Superstar, né? Enfim, óbvio, você tem o sucesso, você tem que atrelar, você tem que estar próximo da galera que está fazendo barulho. Tanto que no começo dos anos 80, o FBI descobriu que havia um plano para assassinar o Ted Kennedy, que era senador, Ted Kennedy, da família Kennedy, e quando foram investigando essas pessoas que estariam envolvidas, chegaram na Igreja Satânica dos Estados Unidos, ao que prontamente o Anton LaVey falou assim, não, eu não tenho nada a ver com isso. Esses caras que seguem aí a igreja que é um bando de louco, né? Ou seja, ele está agora, né, tirando o dele da injeção e colocando, né, que eles são doidos. Porra, mas eles seguem você e você está dizendo que eles são doidos, né? Então é uma coisa meio Charles Manson aí, né? Do tipo, Charles Manson morreu dizendo: eu não sujei minhas mãos, não matei ninguém. Eu só falei para eles irem lá e fazerem, né? Só. Né? Então, é um pouco complicado. Claro que nos anos 80 e 90, a Igreja Satânica dos Estados Unidos vai decair de popularidade, porque, enfim, os tempos mudam, a necessidade da mídia muda, né? As coisas mudam. Como a gente viu, foi algo criado em torno de uma necessidade midiática, e como a mídia vai mudando,
e isso passa também a não ter mais a relevância que tinha. Anton LaVey morre em 1997, né? Então ele tinha aí 67 anos, corrijam-me se eu estiver enganado, de edema pulmonar, né? Faleceu, e depois que ele faleceu, a Blanche Barton, que era a esposa dele, se tornou a grande, enfim, papisa, sei lá, não sei os nomes corretos da hierarquia da Igreja Satânica dos Estados Unidos, da igreja, e publicou, né, no começo dos anos 90, a biografia dele, como eu falei aqui, né, A Vida Secreta de um Satanista, que conta toda essa história heróica dele, de como ele, né, praticamente fez de um tudo na vida e estava predestinado a ser uma pessoa, de fato, escolhida aí por Satanás para ser, né, uma celebridade em sua honra, mas que depois foi tudo desmentido, como eu falei, não é? Eu aposto que vocês não conheciam essa história maravilhosa de Anton Szandor LaVey e como, né, ele se transformou nesse ícone da cultura pop por algum período, criando uma religião que, na verdade, não era criação alguma, né? Como eu falei, uma pastichização de diversos elementos da cultura pop que foram misturados ali, e como nos Estados Unidos tudo existe, para terminar, em business, né? Em showbiz, em atração, em Las Vegas, né? A gente tem aí, então, essa religião difusa e espetaculosa que é o satanismo, né? Vamos dar uma olhada aqui nos outros comentários que vocês colocaram depois, né? Olha lá, o PS, a Mariana dizendo, ó, só sei disso por fruto de pesquisas, por curiosidade, tá? Depois eu vou olhar, né? Olha só que interessante, o suposto mau satanismo ensina coisas que, em certos momentos, o bem faz o oposto, como agora em ser recíproco para quem merece. Pois é, né? É interessante essas dicotomias, né? Essa dialética. Se me atacar, vou te atacar, já dizia Inês Brasil. Inês Brasil maravilhosa, né, cara? Tem uma foto com duas pessoas num lugar bem cheio de lixo e dizem que nenhum outro animal seria capaz de fazer isso. Pois é, o homem é o lobo do homem, né? Já diria o Thomas Hobbes. Quer dizer, na verdade, ele se apropriou de um dito latim para abrir o Leviatã dele, né? Abraço a todos da live. Assisto de Mogi das Cruzes. Grande Mogi das Cruzes, muito obrigado, Fernando José Martins. E, finalmente, ó, é aquela coisa que falam, né? Se te mandarem pular da ponte, você pula, versão hardcore, bem hardcore. Meus caros e minhas caras, muito obrigado, então, aí, por dividirem mais um domingo comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, nós estaremos aqui conversando com Vinícius Romagnoli, meu querido Vinícius Romagnoli, autor desse livro aqui, ó, Geração do Esquecimento, Transmissão Psíquica e Adolescência. Vinícius, que é doutor em psicologia, autor, psicanalista de adolescentes já há vários anos, escreveu esse livro que é seminal para a gente entender os fenômenos relacionais destas gerações novas que estão chegando, e com certeza a gente vai bater um papo super bacana aqui. Como eu disse, se você está me assistindo na TV 247, não se esqueça de vir ao meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, para se inscrever, badalar a sineta, compartilhar, ativar as notificações, venha ser também um teiudo e uma teiuda aqui neste espaço, porque, como eu disse, quando chegarmos a 5 mil, meu canal ainda é muito pequeno, mas é pequeno, eu sei por quê, né? Dos assuntos que eu trato, né? O algoritmo gosta pouco, mas eu não vou abrir mão de falar sobre as coisas que eu gosto, porque eu acho que eu tenho um público que se interessa por aquilo que me interessa também. Mas faça, né? Junte-se a nós, faça, né? Una seus esforços para a gente poder fazer crescer este canal. Nos vemos na semana que vem. Tenham todos uma boa semana aí depois desse merecido feriado prolongado. Beijos, tchau, tchau.